Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aqui novamente o presbítero Renato, dando continuidade ao estudo do livro de Levítico. Ontem nós estudamos o início do capítulo 2 até o versículo 8 e hoje nós começaremos no versículo 9. Agradeço aqui o ministério na pessoa da pastora presidente, agradeço o pastor Gedeon Júnior, o pastor Arnaud e a todos os obreiros que nos ouvem. E vamos então dar sequência ao nosso estudo aqui a partir do verso 9, que diz: E o sacerdote tomará daquela oferta de manjares como memorial e a queimará sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. Irmãos, da oferta de manjares era tomada uma porção para ser queimada no altar como um memorial e como uma oferta de cheiro agradável a Deus. Aqui temos o termo porção memorial, usado 3 vezes neste capítulo. Ele é usado no versículo 2, no versículo 9 e agora lá no versículo 16. A porção memorial é a parte do sacrifício que é queimada no altar. Era para ser um lembrete, em primeiro lugar, para o homem, de que Deus é onisciente e não precisa ser lembrado de nada, mas os homens se esquecem facilmente das coisas e precisam ser constantemente lembrados das bênçãos de Deus. Essa porção nos lembra do fato de que Ele é Deus e que nós somos homens e que devemos toda a nossa existência às suas mãos. Mas isso também nos remete à morte de Cristo, que deve ser lembrada pela igreja como um memorial eterno, diante de Deus e também diante dos homens. A Bíblia nos diz que seu sacrifício na cruz, irmãos, jamais será esquecido, nem na terra e nem nos céus. Já o cheiro dessa oferta suave seria um exemplo de como a morte de Jesus se tornaria inteiramente agradável a Deus. O versículo 10 diz: E o que sobrar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. A porção memorial da oferta de manjares, ela deveria ser queimada no altar. E a maior parte que restava desta oferta seria entregue para o sustento dos sacerdotes e de sua família. Isso nos mostra a preocupação de Deus com o sustento daqueles que fazem a sua obra, mas ao mesmo tempo nos fala que devemos anunciar a morte de Cristo na cruz e devemos também nos alimentar dele. Ingerir parte desta oferta fala de íntima comunhão do sacerdote com a oferta. Da mesma forma, a Santa Ceia fala da íntima comunhão da igreja com Cristo, pois a igreja hoje, depois que partilha do pão da Santa Ceia, que é o nosso memorial da morte do sacrifício de Cristo, se torna uma só com o Senhor e adquire plena comunhão com Ele e com seu santo sacrifício. No verso 11, o Senhor diz: Nenhuma oferta de manjares que ofereceres ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Os filhos de Israel, em sua vida comum, irmãos, não eram proibidos de comer fermento e mel. O fermento só era proibido nas dádivas do povo dedicadas a Deus, e o mel, que também fermentava, poderia ser comido pelo povo, e é uma importante iguaria na mesa do povo hebreu, mas esses 2 artigos eram proibidos em tudo aquilo que se aplicaria à pessoa de Cristo, porque ele foi santo e perfeito em toda a sua maneira de viver. O versículo 12 diz: Deles oferecereis ao Senhor por oferta das primícias, porém sobre o altar não subirão por cheiro suave. Nada do que era oferecido no altar ao Senhor poderia conter nem fermento nem mel. Interessante notar que, embora o mel e o fermento fossem artigos proibidos nas festas de manjares, na Páscoa e na festa dos pães ázimos, eles eram admitidos nas ofertas das primícias. Assim, não há contradição alguma, irmãos, pois tudo aquilo que era cultivado pelos israelitas deveriam ser apresentados como a primeira porção dedicada a Deus, como um meio de honrá-lo e de agradecê-lo por suas benesses infinitas. Assim, tanto a parte das colheitas dos animais e até do mel retirado das colmeias ou das frutas e do fermento usado no pão do povo eram separados e dedicados a Deus como meio de agradecê-lo pela bênção da provisão.
Mas essas primícias aqui não se referem à oferta da festa de primícias, que simbolizava a Cristo como a primícia de Deus da ressurreição dos mortos, mas como parte das primícias dos manjares que se aplicam à igreja. E segundo o teólogo Gerd Koning, sempre que aparecer na Bíblia a presença do fermento ou do mel envolvendo ofertas, elas se aplicam somente à igreja e não a Cristo. Pois a igreja, ainda que redimida pelo sangue, ainda contém resquícios da sua natureza pecaminosa, que deve ser purificado diariamente pela oração e pela palavra de Deus. Cristo, em sua forma humana, era incorruptível, e fermento geralmente é visto na Bíblia, irmãos, como símbolo da soberba, de corrupção moral e doutrinária, e o mel é símbolo da glória e da vaidade do homem, com a qual Deus não se ocupa e não tem nada a ver. No Provérbios 25, versículo 27, Salomão diz: comer muito mel não é bom, e buscar a própria glória não é glória. Já lá em João 12, 43, o Senhor diz que os filhos de Israel rejeitaram a Cristo porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Assim como os israelitas do passado eram chamados para varrer suas casas de forma diligente e expulsar todo o fermento na preparação para a festa da Páscoa e dos pães asmos, nós, como igreja, somos chamados a julgar toda a coisa, amar os nossos corações e vidas, para que sejamos santificados totalmente em Cristo. Porque um pouco de fermento faz todo o pão crescer, faz toda a massa inchar, e da mesma forma como um pequeno pecado, por menor que seja, ou uma pequena doutrina maligna infiltrada em pequenas doses no interior da igreja, logo corromperão toda a sua estrutura e a sua forma de ser. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 8, Paulo diz: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa não com fermento velho e nem com fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade, da verdade. O versículo 13, parte A, diz: e todas as tuas ofertas de manjares temperarás com sal. Irmãos, ao contrário do fermento e do mel, que eram ingredientes proibidos na oferta de manjares e nas demais ofertas, o sal aqui era um artigo obrigatório e inseparável de todas as ofertas dedicadas a Deus. O sal, irmãos, é fundamental para a conservação dos alimentos, e todo alimento ele sofre um processo de corrupção natural por causa da ação das bactérias e de micro-organismos que nele existem. E na casa de quem não possui uma geladeira, por exemplo, para congelar a carne, o sal, quando na carne é aplicado, torna-se um poderoso conservante. Ele neutraliza todo o processo de corrupção e consegue manter sua fibra e sua estrutura sem a presença de toxinas liberadas pelas bactérias. O sal, nesse caso, é comparado à ação da palavra de Deus, que neutraliza os efeitos da corrupção da nossa natureza carnal e pecaminosa e nos conserva íntegros diante de Deus. O sal, irmãos, além de ser um poderoso conservante, ele também é essencial para temperar a comida e para dar sabor aos alimentos. Sal demais deixa o alimento com um gosto desagradável, sal de menos deixa o alimento sem graça, mas o sal, na medida certa, deixa o alimento delicioso e dá alegria ao nosso paladar. E consoante a isto, Paulo lá em Colossenses, no capítulo 4, versos 5 e 6, diz que nós devemos andar com sabedoria com os que são de fora, remindo o tempo, e de que a nossa palavra deve ser sempre agradável, temperada com sal, para que nós saibamos como convém responder a cada um daqueles que pedirem ali a razão da esperança da palavra, né? E em Mateus, no capítulo 5, versículo 13, Jesus disse: vós sois o sal da terra, e se o sal perder o seu sabor, não servirá para mais nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Assim, irmãos, o sal se aplica tanto à vida santa e equilibrada de Cristo, quanto à forma
com que a igreja deve proceder, tanto em seu testemunho de vida, quanto no equilíbrio da pregação da palavra de Deus e também no relacionamento para com seu próximo. E aqui no verso 13b, o Senhor ordena: e não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal da aliança do teu Deus, em todas as suas ofertas oferecerás sal. Aqui o próprio verso diz que o sal é símbolo da aliança de Deus, entre Deus e o seu povo. Irmãos, uma aliança feita com sal jamais poderia ser quebrada, nem por Deus e nem pelo homem. A palavra aliança de sal aqui usada era para designar uma aliança perpétua entre Deus e a tribo de Levi, determinando que o sustento dessa tribo sacerdotal viria das primícias e das ofertas alçadas e oferecidas ao Senhor no templo. Lá em Números, no capítulo 18, verso 19, diz que todas as ofertas alçadas das santidades que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, o Senhor deu a eles e aos filhos de Israel, por estatuto perpétuo, como uma aliança perpétua de sal perante o Senhor, para o sacerdote e para a sua descendência. O sal desta aliança representa a eterna fidelidade de Deus com os ministros da nova aliança feita entre Cristo e a igreja. Os profetas, irmãos, profetizaram que a aliança que Deus faria conosco através de Cristo seria uma aliança eterna e irrevogável. E lá em 2 Crônicas, no capítulo 13, versículo 5, o rei Abias subiu no monte de Efraim e gritou aos ouvidos de todo o povo de Israel, dizendo: porventura não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus descendentes, como uma aliança de sal? Isso tudo aqui, irmãos, figurativamente fala da aliança eterna, que da soberania e da supremacia de Cristo como descendente de Davi, como uma aliança eterna que jamais se esgotaria entre Cristo e os seus descendentes pela fé, que são todos aqueles que aceitam o seu nome e se tornam membros do seu corpo santificado. O versículo 14 diz: e se fizeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, oferecerás como oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, do grão trilhado de espigas verdes e cheias. O versículo 14 aqui, irmãos, fala da oferta da festa de primícias ou dos primeiros frutos, que é bem detalhada em Levítico 23, do versículo 9 ao 14, Esta oferta de manjares não era de flor de farinha e era feita pela dedicação dos grãos das primícias, que eram um símbolo da ressurreição de Jesus, mas também uma referência ao nosso estado de vida aqui na terra. O grão era primeiro torrado e depois triturado. O fogo é o agente que queima as ofertas de manjares e fala das provações e dificuldades que temos de enfrentar por amor a Cristo. E o esmagamento aqui do trigo não é o resultado de nossa própria escolha. Como a flor de farinha fina no versículo 1, torrar e esmagar não é algo que fazemos a nós mesmos. A pressão vem de fora. Esse sacrifício é um reconhecimento do fato de que as dificuldades e perseguições às quais estamos expostos representam a mão do divino oleiro que está nos preparando para a glória da nossa ressurreição. Então, irmãos, nós devemos entender que dificuldades e sofrimentos são nossos por causa de Cristo, e que eles são permitidos a nós para fortalecer a nossa fé e a nossa esperança na ressurreição dos mortos, porque Cristo, o primogênito dentre os mortos, ele ressuscitou primeiro, e depois nós que somos os primeiros frutos de Cristo após a sua morte, nós seremos também ressuscitados por ele no último dia. O versículo 15 aqui diz, irmãos: e sobre ela deitarás azeite e porás sobre ela incenso, pois é a oferta de manjares. Aqui, meus irmãos, vemos que esta oferta das primícias era considerada uma oferta de manjares. E isso novamente nos mostra que esta oferta é diferente da oferta tradicional da festa das primícias, E quando era feita a festa das primícias, também os filhos de Israel poderiam separar um manjar desta oferta e dá-la a Deus como um presente para o sacerdote e sua família. A primícia dos manjares deveria conter azeite e incenso,
E aqui, irmãos, azeite e incenso falam de consagração, louvor e intercessão. Ambos são símbolos do ofício de Cristo antes e depois da sua morte e símbolos do Espírito Santo como nosso Consolador fiel. Lá no Evangelho de João, no capítulo 17, verso 20, Cristo orou por nós enquanto esteve no mundo e ora por nós agora que está no céu, agora que ele está nos céus diante do Senhor, né? Em Romanos, no capítulo 8, versículo 34, diz que ele está à direita de Deus e intercede por nós. E lá em Hebreus, no capítulo 7, no versos 24 e 25, o escritor nos diz que Cristo tem um sacerdócio perpétuo, um sacerdócio eterno e vive sempre para interceder por nós à direita de Deus. E assim como o azeite e o incenso, irmãos, se unem ao pão, tornando-se com ele uma única substância, Cristo também se une ao Espírito Santo para interceder por seu corpo lavado e remido. Aqui na terra, o seu Espírito Santo nos acompanha em todas as nossas tribulações, aflições e fraquezas e intercede por nós segundo a vontade de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 26 e 27, Paulo diz que da mesma forma o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E também diz que aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. E por fim, nós chegamos ao versículo 16, que diz: assim o sacerdote queimará o seu memorial do grão trilhado e do seu azeite, com todo o seu incenso, oferta queimada é ao Senhor. Aqui, irmãos, o sacerdote deveria queimar o memorial do grão trilhado. A porção memorial do grão trilhado das primícias, do azeite, do incenso, era separada como se fosse uma só e queimada no altar pelo sacerdote como uma oferta muito agradável a Deus. O grão do trigo, o azeite e o incenso, irmãos, separado como uma porção de memória, fala do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo pela obra da salvação, e nossa vida, portanto, deve ser uma porção especial, separada e inteiramente consagrada para Deus. O que nos parece aqui uma redundância sobre esta porção, como vimos no versículo 2, no versículo 9 e agora no versículo 16, é na verdade um sinal de advertência para que nós, como igreja, jamais deixemos de anunciar a morte de Cristo ao mundo. Cristo, o grão trilhado, se entregou por cada um de nós e assim, tanto coletivamente como individualmente, pesa sobre nós a responsabilidade de pregar o Evangelho e anunciar a Cristo ao mundo inteiro. Paulo disse: para isto fui chamado, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, agora nós chegamos aqui ao fim do capítulo 2 e nós vamos estudar com os irmãos também o capítulo de número 5, 6 e 7, né? E então aqui eu agradeço a Deus pela oportunidade e digo aos irmãos que estou muito feliz de participar deste projeto e aguardo os irmãos para o nosso próximo estudo em nome de Jesus. Deus vos abençoe e fiquem todos com Deus.